Fala pessoal, sou o Seleg no canal Selega Dev e nesse vídeo eu vou fazer mais uma parte do nosso Build in Public, que é construindo em público o nosso projeto de TCC do curso técnico em desenvolvimento de sistemas, vulgo DS. Bom, no último vídeo eu fiz uma breve introdução sobre o projeto e mostrei para vocês como está funcionando um pouquinho do back e do front. E a gente já resolveu um bug no último vídeo do filtro que estava por algum motivo errado ali e a gente já resolveu na hora. Bom, também mostrei para vocês o nosso repositório no GitHub aqui. Então vou abrir de novo aqui, ó, que esse aqui, ó. Pera aí, esse aqui é meu perfil desse Lega Dev. E se você quiser dar uma olhada lá no repositório, é só você vir no meu perfil e achar aqui, ó, Solidarize. Já expliquei qual que é o objetivo do projeto no último vídeo, então se você não assistiu o último vídeo, vai lá e assista. Bom, no off eu acabei subindo um PR aqui, que eu tinha começado a gravar, mas infelizmente por algum motivo ele parou de gravar sozinho e eu perdi o vídeo inteiro e eu nem consegui salvar a parte do vídeo, que é eu subindo a parte de ONG pesquisando voluntários. Eu subi o PR lá, fiz o merge. E o que acontece? Antes na nossa API, no back-end, eu só tinha a parte de usuário pesquisando por perfis de ONGs. E agora eu fiz no back-end também a ONG podendo pesquisar por voluntários na nossa API. E o que eu vou fazer no processo desse projeto? Eu vou ir desenvolvendo o primeiro back-end e vou ir validando, testando com Insomnia. Eu tô até com ele aberto aqui, que é fazendo o teste da última rota lá, da rota Circ, no ID 1 do usuário, pesquisando por usuário e pesquisando também por voluntários. Então eu já validei essas duas partes de pesquisa. E no front-end já está funcionando a pesquisa do usuário pesquisando perfis de ONGs, que eu já mostrei para vocês lá no primeiro vídeo lá fazendo o teste, onde a gente já resolveu também o problema do filtro que aconteceu lá e a gente resolveu na hora. Bom, e o que a gente vai fazer hoje? Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou até fazer o login aqui. Vou colocar o teste 1, 2, 3. E o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer no back-end a parte de favoritação. Por quê? O que eu quero fazer? O que eu acho interessante? Eu tenho uma aba favoritos aqui. E essa aba favoritos vai ter todos os perfis de ONGs, todas as ONGs que esse usuário favoritou. Então eu preciso do ID do usuário e eu preciso do ID da ONG para eu fazer o relacionamento de muitos para muitos, né? Porque um usuário pode favoritar várias ONGs e uma ONG pode ser favoritada por vários usuários. Então toda vez que ele apertar esse botão, vai mandar a requisição para o back-end, para nossa API, e a API vai fazer toda a regra de negócio. Ela vai poder tanto favoritar quanto desfavoritar, e vai funcionar da mesma lógica que a curtida, né? Se eu vier aqui no home e curtir um perfil, esse perfil que eu não curti ainda, ele vai estar curtido, então ele vai ficar com a borda vermelha aqui sinalizando que eu curti ele. Aí eu posso descurtir. Vai funcionar da mesma maneira, eu vou favoritar e vou conseguir desfavoritar também. Então para isso a gente tem uma tabela no banco aqui. Deixa eu fechar, que não é esse banco aqui que eu quero. É o Solidarize. Vou abrir Solidarize na tabela usuário ONG, que é o relacionamento de usuário e ONG, onde o usuário favorita a ONG, e eu vou ter o ID do usuário e o ID ONG em uma tabela associativa, simulando não, né? Representando o relacionamento de muitos para muitos. Então o que eu pretendo fazer? A nossa rota no back-end, na API, ela vai receber um post com um body na requisição, esperando se vai estar curtido ou descurtido. Então, se ele tiver curtido, eu vou lá, curtido não, né? Favoritado, né? Deixa eu trocar esse termo que eu tô confundindo. Vou verificar se o usuário está favoritando ou desfavoritando. Então, eu vou mandar isso no body da requisição. E com base nisso, eu vou ou inserir o ID do usuário junto com o ID daquela ONG específica e ele favoritou ou desfavoritou. No caso, se ele favoritou, eu vou salvar o ID do usuário, né?
que é o ID do usuário que está favoritando, e o ID da ONG que ele favoritou. Se ele desfavoritar, eu vou lá, eu vou pegar o ID da ONG e vou apagar esse registro, porque ele não vai existir mais nessa tabela, já que o usuário desfavoritou. Aí o que eu pretendo fazer também, logo depois que eu validar essa parte de favoritar e desfavoritar, fazer um método get para buscar todos os perfis de ONGs que o usuário favoritou. Aí eu vou validar essas duas partes, para aí sim no futuro próximo a gente colocar a abazinha favoritos aqui, e quando eu clicar carregar todos os perfis de ONGs que esse usuário favoritou. Entendido? Então o que eu vou fazer? Vou abrir aqui meu VS Code, eu vou criar, deixa eu ver as branches que estão aqui. Só tem a main, então eu vou criar uma nova branch, né? Já que quem utiliza GitHub sabe que quanto mais você evitar comitar direto na main, melhor, né? Então eu vou criar uma nova branch aqui. Então git checkout -b. Eu vou chamar de feature outgate que é a nossa barra. E qual que vai ser o nome que eu vou dar para essa branch? Vai ser favorite ONGs, para poder favoritar e desfavoritar ONGs. E eu vou fazer isso primeiro no back-end. Então, para não ficar muito cansativo, o que eu vou fazer? Eu vou começar a codar aqui e eu vou acelerar o vídeo. Porque se eu ficar gravando, eu codando tudo 100%, o que vai acontecer? Os vídeos vai ficar muito grande, acaba que vai ficar muito chato. E se aparecer alguma coisa muito interessante, tipo um bug que eu quero mostrar para vocês resolvendo e a gente resolver junto, o que eu vou fazer? Aí sim eu não vou acelerar o vídeo, eu vou mostrar como está sendo o processo. Mas eu vou codar tudo, essa parte, e vou mostrar para vocês como está funcionando. Então fica aí com a parte acelerada. Bom, rapaziada, e como é de se esperar, sempre acontece imprevisto, e nesse caso imprevisto não é muito bem previsto. Essa rota de favorite eu já comecei a fazer ela no back-end, ela já está quase 100% pronta, então não vou nem acelerar o vídeo aqui mostrando eu codando rapidão aqui, porque o que acontece? Eu lembro, agora que eu lembrei, eu fiz ela aqui, ó, só deixa aqui, ó, user favorite. Eu consigo favoritar a ONG aqui no método favorite do controller. Eu passo o ID do usuário e o corpo da requisição, que é o JSON aqui, o body da requisição, o body, que eu pego com o file get contents php input. Aí o que eu faço? Eu também tenho o método get, que eu vou pegar as ONGs favoritadas. Só que eu lembrei agora que eu tinha deixado para depois de eu validar se eu tô curtindo, se eu tô favoritando ou desfavoritando. Só que o que acontece? Eu deixei tanto para depois que eu fui fazendo tantas outras partes do projeto, fui passando tanto tempo, que eu esqueci que eu tinha já desenvolvido essa rota. Eu até lembrava de alguma coisa de eu ter começado, só que eu nem lembrei direito que eu já estava terminando isso aqui já. Então isso aqui já está validado, entre aspas, no back-end. Eu já estou favoritando. E o que eu preciso fazer? Desfavoritar também. Por quê? Se eu olhar aqui no UserDAO, que é o método que está fazendo isso, ó, favorite, método para o usuário favoritar ONGs, eu pego o ID e no JSON, no corpo da requisição, eu mando o ID da ONG. Aí eu faço um insertinho aqui no usuário ONG, o ID do usuário, o ID da ONG, values, aí eu dou um prepare aqui, crio o statement e eu executo aqui. Até aí tudo certo. Só que para desfavoritar, porque o usuário ele pode desfavoritar suas ONGs. Então, entre aspas, o método não, né? Tudo já tá meio que feito já, né? O método já tá feito, o método na model, né? O meu controller já tem esse método, ele já tem no método get, no verbo get http. Então eu só preciso validar isso. Então vamos validar. Vou fazer com vocês agora. O que a gente vai fazer aqui? Fazer direto aqui mesmo. Então, se data. Aí o que eu vou esperar no data? Que vai vir do corpo da requisição, que vai ser os dados da requisição.
Antes eu já estava esperando o ID ONG, então data ID ONG aqui, eu já estava esperando o ID da ONG, porque eu preciso do ID da ONG para eu poder favoritar ela. E o ID do usuário já vem na URL ali padrão. O que eu vou esperar agora? A action, que vai ser a ação. Então toda vez que a gente mandar uma requisição para essa rota, no body da requisição a gente vai esperar o ID da ONG e o action. Então se o action for igual favorite, então o front-end, né, o nosso cliente, quando a gente for fazer isso no front-end, ele vai precisar mandar aqui o favorite, então se tiver curtido, se ele tiver favoritando, né? E se não, o que eu vou fazer? Eu vou fazer outro if verificando se o data action ele é igual a desfavorite. E se ele for igual a desfavorite é porque o usuário está desfavoritando a ONG. Então o que a gente vai fazer? A gente vai rodar uma query para deletar a favoritação, né? Deletar o registro que está o ID do usuário e o ID da ONG junto na tabela usuário ONG. Então o que eu posso fazer aqui? Eu vou abrir meu SQL aqui e ele vai receber um delete from usuário ONG, que é a nossa tabela associativa do relacionamento de muitos para muitos entre usuário e ONG, que é a favoritação. O que eu vou fazer? Where, ou seja, onde o ID usuário, peraí, deixa eu colocar um O aqui, o O, né? Vou apelidar essa tabela para ficar mais fácil. Ponto ID usuário for igual a uma interrogação para eu fazer o nosso prepare, para a gente evitar SQL injection. End, peraí, deixa eu colocar maiúsculo. End, nosso O, que é a tabela usuário ONG. Ponto ID ONG for igual a interrogação também. O que eu vou fazer? Eu vou deletar a ONG e o usuário daquela tabela, apagando assim a lógica de favoritação. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente copiar daqui, que ninguém é bobo nem nada. Copiamos, colando, que eu já criei meu statement. O que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa. Copiar e colar. Vou executar aqui com o ID do usuário, que é esse aqui, que é a primeira interrogação aqui, ó. Esse aqui. E depois eu vou colocar o ID da ONG e executar essa query, bonitinho. Fazendo assim a desfavoritação. Então o que acontece? A gente vai acabar desfavoritando, que é o que a gente quer criar nessa lógica, para ficar tudo certo. Aí, o que eu posso fazer agora? O meu controller poder elaborar uma resposta boa aqui, bonitinha. Eu posso simplesmente vir aqui. Se a action for para favoritar e ele favoritar, eu vou dar um return favorite. Se não, o que eu vou fazer? Eu vou dar um return desfavorite. Aí eu vou abrir aqui o nosso controller user. E o que eu vou fazer aqui? Vou vir aqui e verificar aqui. Vou pegar, então eu vou vir aqui e trazer a nossa action. E o que eu posso fazer aqui? Então se a nossa action for igual a favorite, eu vou fazer ONG favoritada com sucesso. Se não, ONG desfavoritada com sucesso. Pronto, bem simples. Aqui já está funcionando. Aqui no status code eu posso fazer assim:
action. Na verdade aqui eu posso até deixar só 201 mesmo, vou deixar só 201 e vou deixar a data. Então a princípio a gente já criou essa validação de estar favoritando ou desfavoritando. Então vamos abrir aqui o nosso Insomnia, mandar requisição e testar, beleza? Então, vou vir aqui, vou abrir já meu Insomnia, vou trocar para a rota user favorite. Vou abrir aqui o meu PHPMyAdmin para olhar meu banco e eu vou escolher um usuário aleatório aqui e o ID de uma ONG aleatória. Então vou vir aqui na tabela usuário, o Matheus Alexandre, que é o usuário de ID 1, vai favoritar qual ONG? Vai favoritar a ONG da Paz, que é a ONG de ID 1. Então o que eu posso fazer aqui? Eu vou vir aqui no nosso Insomnia, vou passar o ID do usuário 1 mesmo aqui na URL, na rota user favorite, no método post, e aqui eu vou no body da requisição, vou passar ID ONG, vai ser 1, caramba, 1, e aqui eu vou passar o action, que vai ser a ação, ele vai favoritar. Então, vou colocar aqui favorite. Feito isso, eu posso mandar a requisição, validar e ver se o que eu acabei de desenvolver está funcionando. E se não funcionar também, o que a gente vai fazer? Vai tacar e o pai vai resolver. Vou mandar um send, olha lá, success, ONG favoritada com sucesso, então tá funcionando. Então eu vou abrir lá no banco, vou vir aqui na tabela usuário ONG, e olha lá, o ID 1, ID usuário 1, ID ONG 1. Então eu também vou testar aqui na rota get para ver como que tá funcionando, porque eu não lembro, faz tanto tempo que eu fiz aqui que eu tinha testado, só que eu não lembro qual que era a resposta. Olha lá, dados retornados com sucesso. Olha lá, ID ONG, a foto de perfil, a descrição que é teste, não sei das quantas lá, e tem 2 curtidas. Só que eu também preciso modificar para trazer se esse usuário curtiu. Então tem que estar curtido aqui como o 0 ou verdadeiro ou falso. E o que eu preciso fazer também? Eu preciso trazer mais dados, né, do perfil, além da descrição, né? Eu trago só a descrição. Eu posso trazer quantos objetivos eu tenho em comum, qual que é a missão, visão, valores. Seria interessante também, mas a princípio eu trago as curtidas, a descrição do perfil. E o que a gente pode ver? Eu vou abrir aqui, vou vir aqui no get favoritos, não no controller, né, meu amigo? A gente vai vir na model user DAO, get favoritos, e eu vou verificar minha care aqui, SQL. Eu vou pegar o ID do perfil, a foto, a descrição, o número de curtidas from perfil, SP, eu podia até apagar esse S aqui, inner join ONG, porque eu pego o perfil com o ID da ONG, porque uma ONG possui um perfil, é um relacionamento. Então eu preciso do ID da ONG e eu verifico se o p.id ONG é igual ao ID da ONG. Então, para saber se aquela ONG tem um perfil e trazer o perfil daquela ONG, né? E o inner join usuário ONG as o que é a nossa tabela associativa do relacionamento de favoritação, e fazendo um inner join aqui on o.id ONG for igual o.id, que é o o.id é o ONG.id, né? É o ID da tabela ONG, o ID da ONG, e o o.id usuário com interrogação, que é o que a gente vai passar aqui. O que eu preciso fazer também? Eu preciso trazer se ele é curtido ou não. Então o que eu posso fazer? Eu vou vir aqui em uma rota aqui que eu já tenho com case den, eu só vou copiar e colar nessa aqui, ó. Então eu vou vir aqui no meu DAO de objetivos, que é o Objective DAO, e eu vou procurar simplesmente aqui, ó, Recommend ONG. Eu vou vir aqui,
case when o ponto ID usuário is not new, then 1, else 0, então ele vai retornar se o ID do usuário na tabela UP vier nulo, ele vai trazer 0. Se ele não vier nulo, que é o is not null aqui, ele vai trazer 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente copiar isso aqui para ficar mais fácil. Até um. Peraí, vou copiar aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente copiar e colar. Já copiei. E aonde que eu vou colocar? Vou colocar uma vírgula aqui antes do from. Case when from else. Colocar um end aqui para indicar que é o fim do nosso case when. E o que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer um left join que vai retornar nulo ou não nulo. Por isso que eu vou fazer um left join. Então, para quem já conhece os joins no nosso SQL, tem inner join, tem left join, right join, tem vários tipos de join. E eu vou usar o left join. Então, como eu já tenho ele aqui, eu vou simplesmente copiar e colar de novo. Então, eu vou abrir aqui de novo o nosso Object Vital. E eu vou vir aqui, procurar o meu left join. Então, left join, usuário perfil UP, on up.id, p.id, bonitinho. End, up.id usuário, isso aqui bonitinho. Vou vir aqui, vou colar lá antes do where. Então, vou vir aqui no user.dal, vou colar aqui antes do where. Nosso left join colado aqui. Então eu somente colando aqui já é para funcionar, porque esse left join serve para eu trazer se o usuário curtiu ou não aquele perfil de ONG, aonde eu passo o ID do usuário que eu já tenho e o ID da ONG está no relacionamento aqui com o perfil. Então eu vou fazer aqui left join, deixa eu começar do começo, left join usuário perfil, que é o relacionamento entre o usuário e perfil de ONG, simbolizando se o usuário curtiu aquela ONG ou não. Então eu chamo ele de UP. Eu vou fazer isso on, então deixa eu colocar maiúsculo aqui on para ficar bonitinho. UP.id perfil, então se o ID do perfil for igual ao P.id, que é o ID direto da tabela perfil, end UP.id usuário for igual à interrogação. Então se o ID do usuário tiver lá bonitinho, ele vai me retornar um valor. E se ele me retornar um valor, é porque existe o ID do usuário na tabela usuário underline perfil, que indica o relacionamento de curtidas. E se existir é porque ele curtiu. Se ele curtiu, logo eu vou retornar 1. Por quê? Eu só vou retornar 1 is not null. Então, se não for nulo. E se o ID do usuário não existir na tabela usuário, na tabela, deixa eu achar aqui, UP, aqui ó, se o ID do usuário não existir na tabela UP, que é o usuário underline perfil, junto com o ID daquela ONG específica que a gente tem curtido, né? Curtido, o que acontece? Ele vai retornar nulo e ele vai retornar 0, significando que ele não curtiu aquele perfil. Então vou vir aqui, vou dar outro send e ele já deu um erro, porque eu passei aqui em valid parameter number of bound variables does not bad number. Tá, ele deu um erro aqui no user down linha 155. O que acontece? Vamos ver bonitinho, linha 155. Vou abrir aqui, linha 155. Tá, ele está executando o ID. Qual ID? Esse ID. Só que eu tô usando esse ID 2 vezes na query, então eu tenho que passar ele 2 vezes. Bonitinho. Então vamos testar lá de novo. Vou dar um Ctrl S e vou testar. Pera aí, salva aqui. Vamos testar lá de novo. Vou mandar o send. Agora sim, ele tá retornando case when up
Tá, ele tá retornando errado porque eu esqueci de colocar a vírgula lá na query. Na verdade, eu coloquei a vírgula, então era para ele estar funcionando. Select p.id, p.long, p. Tá, deixa eu apagar a vírgula aqui. Aí eu vou executar o case when is not null then. Era para ele estar funcionando. Tá, deixa eu testar de novo que é por causa da vírgula. Olha lá, eu tirei a vírgula, ele tá dando errado, tá? Sintaxe error ou a violação de acesso. Você tem um erro na sua SQL sintaxe, então provavelmente eu errei a sintaxe no SQL. Tá, manual teste correspondente a MariaDB, server version, tá, o case when is not null then. Então, se não for not null, então ele vai ser 1, senão ele vai ser 0 end. Então, deixa eu ver o que eu tô fazendo de errado. Deixa eu comparar com a outra query que eu tinha feito. Faz tempo que eu fiz. Tá, eu coloco, tá. Case when, vírgula, case when is not then. As curtido, eu não dei o nome pra ele, eu esqueci do nome. Tá, vamos colocar o nome lá. O apelido, né? Pra ver se funciona. As curtido. Então, se for curtido ou não, ele vai retornar ou 0 ou 1. Vamos mandar aqui de novo send. Olha lá, agora sim, eu tinha esquecido do apelido, tava certo. Então, é curtido 1. Significa que o usuário 1 curtiu a ONG 1. Então, se eu vier aqui entrar como... Se eu vier aqui, ó, na tabela usuário perfil, que é o relacionamento de curtida, e procurar por um 1, olha lá, existe. Agora se eu procurar por um 2 tem, um 3, um 4. Se eu mandar a requisição com um 4, o ID da ONG vai ser 4. Na verdade não, né? Não existiria o relacionamento de favoritação com a ONG 4. Então vamos criar, vamos relacionar com a ONG 4. Vou dar um favorite no post. Vou mandar send. Olha lá, ONG favoritada com sucesso. Agora eu vou voltar para o get. Get. E o ID da ONG, o perfil de ONG 4 não foi curtido por esse usuário. E o ID de ONG 1 foi curtido. Exatamente o que está no banco. Então, tá validado. Agora vamos tentar descurtir. Então, desfavorite no método post. Na verdade, a gente tem que mudar para o delete para ser mais semântico, mas depois eu faço isso. Vou mandar send e já deu um erro na minha SQL. Você tem um erro na sua SQL. @line 1 u.id tá errado. O que tá errado? Write syntax to use near where. Tá. Alguma coisa eu fiz de errado aqui na minha SQL. Deixa eu vir aqui, user DAO, favorites. Não é no get, tá. Delete from usuário ONG, o para ele ficar certinho. Where, onde o o.id usuário for igual a interrogação. And o o.id ONG for igual a interrogação. O que pode estar acontecendo de errado? Eu estou passando primeiro meu ID aqui no execute, que é o ID do usuário, e depois o ID da ONG. Era para estar funcionando, tá? Deixa eu ver se é só por falta do S. Send, não. Um count PDO exception syntax error asset violation. You have an error in your SQL. Gente, isso aqui é normal, faz parte do processo. A gente faz muita coisa errada. E aonde que ele tá dando erro? Na linha 145. Na linha 145 é onde eu dou execute. E o execute tá certo. Por quê? Eu tenho duas interrogações. Eu passo duas interrogações. Então, provavelmente eu devo estar fazendo alguma coisa de errado aqui na minha sintaxe do delete. Então, o que eu faço? Eu venho aqui no Google. E o que eu vou... Oh, caramba.
Deixa eu abrir direito isso aqui. Sintaxe delete SQL. Vamos ver. Olha lá, delete foi o nome da tabela, where condição. Até aí tá certo. Alguma coisa eu tô fazendo de errado. E não, acho que não é na forma que eu tô fazendo o where. O ponto .id usuário ONG as o ponto .id usuário for igual a interrogação and o ponto .id ONG for igual a interrogação. Eu não faço a mínima ideia do que eu tô fazendo de errado aqui. Bom, aparentemente tá tudo certo, cara. Será que é o alias que eu tô usando aqui pra apelidar? Será que eu não posso usar o alias, cara? Vamos ver se funciona. Porque na minha cabeça era pra estar funcionando com alias. Então vamos testar sem o alias, porque pode estar bugando. Vou dar um Ctrl S. Vou mandar request para a API de novo. Acabou, foi tudo aí. Mandar a requisição para a API. Ah lá. Success ONG desfavoritada com sucesso. Eita. Então foi por causa do alias. A gente passou tanto sofrimento por causa de um apelido de coluna SQL. Você vê, a vida de desenvolvedor não é fácil, gente. Isso faz parte do processo. Então vamos ver esse aqui, no nosso banco de dados, para ver se a gente desfavoritou mesmo. Então o usuário ONG. E só sobrou 1.1, porque eu desfavoritei um 1.4. Então vou vir aqui e vou passar no Insomnia um 1 também. Vou editar ONG 1 para desfavoritar. Vamos ver se vai funcionar. Tá dando uma saladinha bem de leve aqui no meu computador. Vamos passar o 1, vou mandar o send e ONG desfavoritada com sucesso. Vamos abrir o banco aqui, ver se funcionou. Atualizar. E vazio, então ele está favoritando e desfavoritando. Então a gente conseguiu validar isso. Entendido? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha essa playlist com aquele amigo seu que está precisando muito aprender como desenvolver um projeto raiz na raça, sem framework e sem nada, tudo na mão, tudo raiz, sem frescura. Tamo junto e falou!